O tema da nossa mensagem de hoje é: Ele é o Deus dos improváveis, em nome de Jesus, amém? Então, o tema da nossa mensagem hoje é: Ele é o Deus dos... Não, calma aí, vamos lá. Ele é o Deus dos improváveis, em nome de Jesus, amém? Então, em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, está falando sobre José. Vamos ler. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Novamente, versículo 20, da parte A. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, pessoas, no caso de José, os irmãos intentaram o mal contra José, mas quem tornou em bem foi o próprio Deus. Meu irmão, o que o nosso Deus está falando nessa noite, em nome de Jesus? Ele é o Deus dos improváveis. Muitas vezes você olha, você fala assim: Paloma, mas eu não tenho condições de alcançar aquela bênção. Paloma, eu não tenho condições, eu não tenho estudo, eu não tenho estrutura, eu não tenho nada de mim mesmo. Mas o nosso Deus está falando nessa noite: não é você. Não é você, não é a sua capacidade, não é o seu estudo, não é a sua leitura. É o que o nosso Deus transformou em bem para a sua vida. Meu irmão, nessa noite o nosso Deus está falando sobre a nossa vida em nome de Jesus, para você tirar da sua cabeça que é você que faz as coisas. Meu irmão, não é você que faz as coisas, não. É o próprio Deus que usa a sua vida para que você o quê? Leve a palavra dele adiante. Meu irmão, as pessoas podem tentar fazer o mal sobre a tua vida, mas o próprio Deus transforma em bem. As pessoas falam: ué, mas eu fiz o mal para aquela pessoa, eu ofendi fulano, eu ofendi ciclano. Meu irmão, não importa. O nosso Deus, ele transforma para o bem sobre a tua vida. Eu não estou falando nessa noite: Paloma, é fácil. Não, meu irmão, não é fácil. Seguir a Jesus não é fácil, mas o nosso Deus está falando nessa noite: eu sou o Deus dos improváveis. Eu sou o Deus que abençoa quando todo mundo virou as costas. Eu sou o Deus que acredita em você quando ninguém mais acredita. Eu sou o Deus que faz o que? O milagre acontecer na sua vida, mesmo que as pessoas não acreditem, mesmo que as pessoas falem: nossa, mas caiu de novo nesse erro, nossa, mas a pessoa ainda não aprendeu. Meu irmão, o nosso Deus, ele é contigo. O nosso Deus, ele não fica apontando o dedo para sua cara e falando: ó, você caiu de novo, ó, você fez isso errado. Não, o nosso Deus está falando nessa noite: eu sou o Deus dos improváveis. Eu sou o Deus que faz acontecer sobre a tua vida. José, ele foi o quê? Ele foi traído, ele foi enganado, mas o nosso Deus transformou em bem. Demorou muito tempo, mas o nosso Deus, ele é um Deus de justiça, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: hoje nós vamos conhecer algumas pessoas da Bíblia que era improvável para os olhos humanos. Para os olhos humanos era improvável, mas para Deus era onde ele queria usar, em nome de Jesus. Amém? Muitas vezes nós, incluindo todo mundo, nós achamos que não podemos ser usados por Deus, por nós termos limitações, mas o nosso Deus está falando: não é as suas limitações, é o que eu faço sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? O versículo 10 diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem,
eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor. Meu irmão, essa palavra, ela fala intimamente comigo, porque eu também tive esses mesmos questionamentos de quem? De Moisés. E eu estava lá lendo a Bíblia, eu falei, não, Senhor, essa questão de pregar, essa questão de levar a palavra adiante, eu tenho a língua presa, eu não consigo falar, explicar. Mas o nosso Deus falou assim, quem usa a tua boca sou eu. Você não precisa falar nada. Você precisa o quê? Confiar naquilo que eu te prometi. Meu irmão, por mim mesma, eu não estaria aqui pregando, mas não é eu. É o Espírito Santo que quer falar sobre a vida de cada um de vocês. Meu irmão, pare de ficar se limitando, pare de colocar você numa caixinha. Paloma, mas eu não posso orar por fulano, eu não posso orar por ciclano, porque eu ainda não conquistei aquela bênção. Meu irmão, não é sobre você, é sobre o Deus que opera sobre a tua vida, em o nome de Jesus. É sobre o Deus que opera sobre a tua casa, sobre a tua família, meu irmão. Esteja pronto para Deus te usar em o nome de Jesus. Meu irmão, nós aqui não tem ninguém perfeito aqui no nosso meio, não. Nós somos cheios de erros, cheios de falhas, mas uma diferença em nós, em o nome de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos que Ele nos use para levar o Evangelho adiante. Nós queremos o quê? Que o nosso Deus nos use para levar a palavra dele adiante. Meu irmão, se você está aqui nessa noite e não tem o intuito de levar a palavra de Deus adiante, eu sinto muito, mas você está no lugar errado. Nós estamos aqui, meu irmão, para levar o evangelho de Jesus adiante em o nome de Jesus. Não é sobre nós, não é sobre a nossa vida, não, mas é sobre o Deus em que nós servimos em o nome de Jesus. Moisés, ele não tinha capacidade nenhuma. Moisés, ele tinha o que? A língua presa. Ele não conseguia falar com o povo, mas o que o Senhor falou para ele? E no versículo 11, e disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Se ele fez a sua boca em o nome de Jesus, é ele quem vai lhe usar em o nome de Jesus. Pare, meu irmão, pare de querer, não, mas eu não vou porque levar a palavra adiante, porque eu não estudei como deveria estudar. Meu irmão, não é sobre você, é sobre o nosso Deus, em o nome de Jesus. Eu não estou falando que você não tem que estudar, se preparar. Você tem que sim que se preparar, estudar. Mas entenda, é o nosso Deus que fala através da sua boca, em o nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Esther. Esther, capítulo 4, versículo 14. Diz assim, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino, novamente, porque se todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Meu irmão, nós estamos estudando agora sobre a vida de quem? Sobre a vida de Esther. A Esther era o quê, minha irmã? Era órfã. A Esther era o quê? Uma pessoa, uma mulher sem família. A Esther, meu irmão, não tinha perspectiva nenhuma por ela mesma. Ela não tinha perspectiva, mas foi o próprio Deus que fez ela rainha. E o que eu quero te falar nessa noite? Pare de ficar se limitando em o nome de Jesus.
Para de ficar se limitando e creia no Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus. Meu irmão, quantas vezes Deus quer nos usar, mas nós achamos que é o quê? Que é loucura. Quantas vezes Deus quer falar através da nossa boca, através da nossa vida, mas nós achamos loucura. Como pode Deus usar a minha vida? Como posso eu falar para fulano se eu sou cheia de erros, cheia de falha? Meu irmão, erros todos nós temos, mas nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, que não é sobre você, é sobre Ele. Meu irmão, se fosse por erro, por falha, eu não estaria aqui pregando para vocês essa noite, não. Mas é tudo por Ele, para Ele, em nome de Jesus. E nessa noite eu quero que você entenda, meu irmão, que o nosso Deus, Ele é um Deus do improvável, em nome de Jesus. Não se limite, não se limite. Ah, Paloma, porque eu não conquistei? Ah, por isso, por aquilo. Não, meu irmão. Testemunhe, profetize sobre a tua vida em nome de Jesus. Domingo a gente viu com a Amanda, ela falou sobre os profetas. Meu irmão, seja um profeta na tua vida, na tua casa. Seja um profeta em nome de Jesus. Meu irmão, Deus não escolhe os perfeitinhos, não. Deus não escolhe aquela pessoa, ah, não, eu faço desse jeito, eu faço aquele jeito e acontece. Não, meu irmão. Quantas vezes pessoas estão tentando fazer o quê? Usar o fogo de Deus para falar que é fogo de Deus, mas não é o fogo de Deus. Quantas pessoas querem falar, ah, não, mas eu sou assim, eu sou cheio da presença, eu não sou o quê, não, pula de um pé só, para com isso, meu irmão. Nós somos o quê? Imagem e semelhança de Cristo, nós temos que viver a verdade da palavra, em o nome de Jesus. O nosso Deus, Ele é um Deus do improvável, em o nome de Jesus. Não tem uma fórmula mágica para fazer na vida da Dora, da Valquíria, não, é o quê? É buscando na presença de Deus, meu irmão. Nada que nós estamos aqui nessa noite nós merecemos, não. Nós não merecemos, mas é o amor de Deus sobre a nossa vida em nome de Jesus. Você tá achando que merece estar tocando teclado, cantando, tocando bateria? Não, nós não merecemos. Nós não merecemos estar aqui diante do altar de Deus. Mas o nosso Deus, Ele quer o quê? Um coração quebrantado. Ele quer um coração quebrantado, não é perfeito, não. Ah, eu não vou fazer a obra de Deus porque eu não sou perfeito. Não, meu irmão. Uma coisa é você fazer as coisas relaxadamente. Outra coisa é você se achar tão indigno para não fazer as coisas de Deus. Não. Nessa noite o nosso Deus está falando, deixa que eu faço na sua vida em nome de Jesus. Deixa que eu faço sobre a tua casa. Deixa que eu faço sobre a tua vida. Não perca as suas esperanças. Pare de se achar que não é digno. Pare de se achar, ah, não, mas eu não tenho estudo. Ah, Paloma, mas o meu trabalho é assim. Ah, Paloma, mas meu trabalho é assado. Meu irmão, o seu trabalho foi o nosso Deus que te deu em nome de Jesus. Meu irmão, aonde você colocar a planta do seu pé, ali tem a bênção de Deus. Então pare de ficar achando que você não tem jeito, que você, ah, não, mas é muitos anos, eu tô nessa. Não, meu irmão, o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso sobre a tua vida. Esther era órfã, Esther não tinha perspectiva de vida nenhuma, mas se tornou rainha, não porque merecia, não, mas porque o nosso Deus colocou ela lá em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Atos 4, versículo 13. Diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eu acho que você não entendeu, vamos ler de novo.
Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. E por que se maravilharam? Porque tinha conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Meu irmão, quando nós andamos com Jesus, quando nós seguimos a palavra de Deus, há uma diferença sobre a nossa vida em o nome de Jesus. Há uma diferença da onde nós colocamos o pé. Há uma diferença, meu irmão. No resplandecer da pessoa tem uma diferença. Você pode reparar, porque é o nosso Deus, é você andando com Jesus. Quando nós estamos andando na presença de Deus, meu irmão, há uma diferença em o nome de Jesus. Quando nós estamos andando segundo a palavra de Deus, voltando, nós não somos perfeitos, mas nós procuramos andar na palavra de Deus. Quando nós seguimos a Jesus, até uma visita que nós iremos fazer numa casa de amigo, de ciclano, de fulano, ali tem a presença de Jesus. Ali tem o discernimento de Jesus. A partir do momento que nós vamos fazer o cabelo lá na casa da dona, em nome de Jesus, quando nós temos Jesus, tem uma diferença. Quando nós temos Jesus no nosso trabalho, tem uma diferença. As pessoas notam a diferença de um cristão para um que se diz cristão. Há uma diferença de uma pessoa que está na faculdade, que se diz cristão e de que realmente é cristão. Aqui, meu irmão, ficou muito claro, Pedro e João, eles não tinham estudo, eles não tinham eloquência, mas eles tinham quem? Jesus. Eles andavam com Jesus. A partir do momento que nós andamos com Jesus, a nossa vida, ela é diferente. A nossa vida, ela é diferente em nome de Jesus. Um tempo atrás, eu fui lá na casa da Dora, que a Dora me deu uns cabelinhos de presente, né, no casamento da minha mãe. E eu falei, eu não fui na casa da Dora porque ela foi arrumar meu cabelo somente, não. Eu fui lá e falei assim, Senhor, o que a Dora precisa? A Dora não sabe disso, já tem quanto tempo? Uns 5 meses. O que a Dora precisa, Senhor? O que ela precisa? E eu entendi o que a Dora precisa. Eu entendi e por isso eu tô orando, tô buscando sobre a vida dela em nome de Jesus. Meu irmão, quando a gente vai numa casa de uma pessoa, nós temos o quê? Que ficar ligeiras. Depois eu entro na mensagem da Mariana. Vou pegar como é você, Mariana. Segura aí. Então, nós temos que ser o quê? A diferença em nome de Jesus. Hoje, a Mariana foi visitar a tia dela. Ela tá bem, Mari? Sou eu. Tá bem? Em nome de Jesus. Aí eu peguei e falei assim pra Mariana, Mari, não esquece de fazer o quê? Uma oração. O que a Mari me respondeu? Mas ela é crente. Mas ela é? Crente. Meu irmão, automaticamente ela é o quê? Ela é crente. Mas quantos crentes que estão dentro da igreja que precisam do quê? De oração. Precisam de quê? De oração. De oração. Quantos estão dentro da igreja, em cima do altar, que precisam de oração? Lá na casa da Dora, o que eu reparei, o que eu vi? Que ela precisa de quê? De oração. Que ela precisa de quê? De pessoas com mão estendida sobre a vida dela. Porque ela não vai aguentar sozinha. É através de oração minha, Mariana, Cristina, Valquíria, Maria. É oração em nome de Jesus. É oração diante da presença de Deus. Nós somos o quê, meu irmão? Unidos em Cristo Jesus. Meu irmão, eu preciso de oração. Maria precisa de oração. A pessoa que é crente precisa de oração em nome de Jesus. Nós precisamos de oração. Nós não somos super-homens, super-mulheres, não. Nós somos o quê? Necessitados do quê? Da presença de Deus. Tem dia que nós estamos bem, tem dia que nós não estamos. E isso é normal. Agora, o que não é normal é nós pararmos à beira do caminho.
Nós temos que continuar, prosseguir para o alvo, que o nosso alvo é quem, meus irmãos? É Cristo. É Cristo Jesus. Não é fácil, meu irmão. Não é fácil. Nós ouvimos muitas vezes falando assim: ah, você é louca de fazer isso. Ah, você é biruta de fazer aquilo. Ah, não sei por que você ainda acredita que isso vai acontecer. Meu irmão, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele prometeu e ele vai cumprir sobre a nossa vida. Em um nome de Jesus, ele vai cumprir sobre a nossa casa. Ele vai cumprir sobre a nossa família, mas nós temos que estar o quê? Juntas em oração, meu irmão. É juntas diante da presença de Deus. Deus não escolhe pessoa por posição, não. Ele escolhe a pessoa que está disponível. Senhor, me usa. Eu não mereço, mas me usa no teclado, me usa na hora de cantar, me usa na hora de pregar, me usa no trabalho, em nome de Jesus. É isso, é a disposição para o nosso Deus usar a nossa vida na nossa casa, em nome de Jesus. É onde nós fomos, é fazer uma visita para um parente, nós temos que levar a palavra de Deus. Quando eu falei também na outra pregação, eu vou viajar, amém, você vai viajar, leve a palavra de quem? De Deus. Meu irmão, a gente não está vivendo na vida de bobo alegre, não. Nós não vamos fazer visita na casa da irmã Cristina de bobo alegre, não. Nós iremos lá para levar vida, para fluir rios do Senhor em nome de Jesus. É fluir a unção de Deus. É fluir a unção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E nós temos, meus irmãos, que o quê? Que despertar em nome de Jesus. Meu irmão, já tem tempo que eu estou batendo na mesma tecla, que o nosso Deus sempre fala a mesma coisa. Desperta, desperta. Vamos para frente, vamos avançar, vamos fluir em nome de Jesus. Quanto tempo fala? Fala, Doni, quanto tempo fala que eu estou falando para a gente fluir? Para ir para frente, para olhar para o alvo que é Cristo. É muito tempo. É muito tempo e eu sempre caio na mesma coisa, porque nós estamos com roupas do passado. Nós estamos com roupas do passado. Nós não estamos vivendo o evangelho puro e verdadeiro do Senhor. Ah, Paloma, mas como é viver esse evangelho puro e verdadeiro? É estar disponível. É falar, Senhor, me usa. Eu não tenho capacidade, eu tenho erro, eu tenho falha, eu tenho isso. Quebra esse altar da minha vida, porque senão vai passar anos e anos e vamos continuar na mesma. O pastor pode falar aqui o que quiser. Mas vamos continuar na mesma. Vamos continuar sempre na mesma. Mudamos de igreja, mudamos disso, mudamos de trabalho, mudamos de amigos, mas sempre continuamos na mesma. Porque as nossas atitudes não mudam. Aí vão falar que é culpa de quem? Do pastor, do obreiro, dos filhos do pastor, de todo mundo, mas menos a minha culpa. Menos a minha culpa. E o nosso Deus está falando nessa noite: eu sou o teu Deus. Eu é que te ajudo. É eu que te sustento em nome de Jesus. E meus irmãos, vamos orar umas pelas outras em nome de Jesus. Nós temos que orar. Na sexta-feira, aproveitando, nós estamos intercedendo. Na quarta foi uma intercessão de agradecimento. Sexta agora nós estaremos intercedendo. Meu irmão, se não ora, não tem como ir adiante. Se não ora, fica na mesma. Se não ora, não tem mudança. Só que se as pessoas não quiserem mudar, o problema são dela, mas eu quero mudar em nome de Jesus. E quem quiser mudar, venha comigo que nós vamos mudar. Nós vamos mudar, porque o nosso Deus, ele foi muito claro que nós iremos viver coisas
novas. Nós iremos o quê? Ter o fluir de Deus sobre a nossa vida em o nome de Jesus. Nós não estamos aqui na igreja para ouvir o que queremos, não, meu irmão. Nós estamos aqui para ouvir o que Deus quer fazer sobre a nossa vida. Meu irmão, quando tiver uma palavra, eu sempre falo aqui, pegue essa palavra, mesmo que você não use agora, mas lá na frente você vai usar. Eu sou testemunha. Eu sou testemunha disso. Então guarde, meu irmão, guarde no seu coração em nome de Jesus. Deus escolhe a sua vida, a sua casa em nome de Jesus. Agora tenha a disposição de servir a Ele. Não só de boca, mas de atitude. Ser crente, igual eu falei, em faculdade, em falar que é crente em trabalho, falar que é crente para amiga é muito fácil. Na hora que o bicho pega, aí é o difícil. Aí é o difícil. Então, meu irmão, guarde essa palavra no teu coração em nome de Jesus. E pare de ficar o quê? Se diminuindo em nome de Jesus. Muitas vezes, mas eu queria ser magrinha, eu queria ser gordinha. Não, Deus te fez do jeito que você é em nome de Jesus. Lógico, nós precisamos sempre o quê? Melhorar. Mas o nosso Deus, Ele escolheu você em nome de Jesus. Então tenha a disposição de adorar e glorificar o nome dele em nome de Jesus, amém? Então guarde essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos entrar na presença dele em nome de Jesus, vamos orar, vamos buscar em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos buscar